Boa tarde, gente. Hoje o objetivo do vídeo é falar sobre uma maneira de se interpretar a crise do coronavírus. O que a gente precisa entender é que essa crise do coronavírus ela não pode ser colocada como uma crise de fatores biológicos fora do controle humano. Nós somos sujeitos da cultura. Nós vivemos em sociedade. É a partir da vida em sociedade que a gente consegue viver o nosso dia a dia. É impossível viver sozinho, é impossível ser um indivíduo isolado. E a sociedade ela é muito mais do que uma soma de indivíduos isolados. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente vive. Não nós individualmente, mas nós enquanto sociedade, né? E acima de tudo também, nós vivemos através de uma administração estatal, há um aparelho estatal que administra boa parte da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, que acaba conduzindo a nossa vida para caminhos que a gente, de certa forma, não tem muito conhecimento no dia a dia, né? O ponto, então, é a gente compreender primeiro que o coronavírus ele é um vírus e ele se espalha porque é assim que ele consegue sobreviver, se multiplicar, é assim que ele vive a vida dele. O coronavírus tem uma culpa dentro das infecções que ele causa, que é uma culpa localizada da própria função de vírus que ele tem. No entanto, o foco da análise em cima da crise do coronavírus não pode ser um foco em cima da mortalidade do vírus, ponto. Ou em cima da solidariedade das pessoas para não comprarem tanto leite ou não comprarem tanto papel higiênico. Também não pode ser um foco só em cima da responsabilidade de se ficar dentro de casa. É necessário entender a função dos agentes públicos na resistência ao coronavírus. E para isso, o foco do nosso olhar tem que ir para a quantidade de leitos de UTI disponíveis que há em cada capital, em cada cidade, em cada grande aglomerado de pessoas. É necessário compreender a estrutura funcional que a gente tem disponível para cuidar das pessoas que vão acabar contraindo esse vírus. É necessário entender que tipo de ação pública o Estado toma para que as pessoas fiquem em casa, se ela contribui ou se ela prejudica. É necessário compreender também qual classe social tem a opinião de que é necessário continuar trabalhando em vez de se isolar e qual classe social precisa se isolar. É necessário compreender isso na medida em que a gente observa, por exemplo, que é muito desfavorável viver em um lugar com um acúmulo grande de pessoas. É muito desfavorável viver num cortiço, por exemplo. É muito desfavorável nesse momento viver numa favela. É muito desfavorável dividir a casa com 8 pessoas, com 9 pessoas. Essas situações, elas não são arbitrárias. Elas acontecem porque o Brasil é um país pobre, principalmente por isso. E essa pobreza do país, ela vai ser a causa de muitas mortes através do coronavírus. A culpa dessas mortes, não dá para dizer que é do coronavírus. A culpa dessas mortes é de uma péssima estrutura que a gente tem no Brasil e de uma péssima administração pública para retirar as pessoas de uma situação de pobreza intensa e colocá-las dentro de uma vida digna, dentro de uma vida com aspectos mínimos de controle de higiene, de controles sanitários, aspectos mínimos de controle do seu próprio destino. Esse é um ponto que muitas classes no Brasil não podem ter, né? Dentro da divisão que se tem de classes, que é uma divisão normalmente classificatória em relação a salário, classe D, classe E, classe C vão ser as mais prejudicadas, vão ser as que mais podem ser afetadas. Justamente porque elas não vivem em locais com condições próprias para um isolamento social eficiente. E isso acontece porque precisam se acumular dentro das mesmas residências. A gente consegue entender isso principalmente lendo um livro muito interessante, eu tenho aqui a versão digital, eu não sei se tem versão impressa, mas é Coronavírus e a Luta de Classes. A editora Terra Sem Amos organizou esse livro, esse e-book, e contém textos do David Harvey, do Slavoj Zizek, do Alain Badiou, do Mike Davis, do Alain Bir e do Raul Zibet.
Basicamente é um conjunto de textos que coloca em causa a estrutura dos estados e o comando dos agentes públicos diante da crise. E como que historicamente a austeridade foi uma causa muito importante para o aumento desenfreado de casos nos Estados Unidos da América. Coloca como a tendência em diminuir leitos para se ocupar em porcentagem a maior parte dos leitos disponíveis, ou seja, retirar uma reserva que seria propícia para tratar epidemias e, no caso, pandemias, como isso foi um fator essencial para hoje a gente ter uma crise desenfreada no país que é dito mais desenvolvido dentro do capitalismo moderno. Eu vou colocar o link desse e-book aqui na descrição para você conseguir baixar e ler esses textos. Vai ser importante nesse momento. O livro ele é curto, tem 50 páginas, é possível ler rapidamente, você pode ler um texto por dia, vai ser bem tranquilo. Muito obrigado, até a próxima.